Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a organização do festival, a oportunidade de estar aqui presente. Agradeço a Luísa B., que organizou a mesa e me convidou, aos colegas de mesa, aos ouvintes. E também queria dizer que eu fiquei muito comovido ontem quando segui as falas de inauguração do ciclo aqui do festival, com as responsáveis lá da UFRJ e com o secretário de Educação, secretário de Cultura carioca, que abordaram o fato da retomada da cultura no Estado e no país após a devastação a qual temos sido submetidos nos últimos 2 anos. Então, isso me comoveu muito. Dito isso, eu passaria a apresentar a nossa fala que verte sobre esse pensador fundamental do século passado, Gaston Bachelard, que eu acabei de mostrar aqui a imagem para vocês, é esse senhor aqui, barbudo e simpático, que nasceu na Champagne e morreu em 1962 como professor da Sorbonne. Então, é de atualidade nossa. Bachelard, um discípulo dele, François Dagonier, importante filósofo francês, anuncia que as ambivalências de Bachelard se resumem todas em novidade, dinamismo e metamorfose. Então, vou convidar o pessoal, o ouvinte, para manter esses 3 conceitos em mente, essas 3 noções em mente, porque vão um pouco guiar toda a fala. Eu vou tentar uma aventura aqui inusitada, que eu vou já no próximo slide agora, apresentar para vocês. Isso, esses são os 3 livros que eu venho escrevendo, que a Luísa apresentou já. Então, em branco tem os títulos dos volumes, que ela já citou, e em vermelho tem cada um dos volumes deu origem a um dos 3 itens que eu vou sobrevoar aqui, inspirado nos livros. Então, o primeiro volume deu origem ao item nosso primeiro, Androginia e Devaneio Cósmico. Os títulos já dizem muito do que eu vou tentar transmitir. O segundo volume deu origem ao título aqui do nosso segundo tomo, segundo item, Dinamismo do Imaginário e Ambiguidade. E o terceiro volume, apenas lançado, escrito com outros 3 colegas filósofos, Marli Bulcão, Constança Marcondes César e André Campelo, deu origem ao nosso terceiro e último item, que se intitula Devaneio como Metamorfose de Mutação e Superação. Então, ok, dito isso, eu inicio dizendo que o espírito da época, o Zeitgeist do século passado, do 900, como se diz na Itália, Novecento, o início de 900 cria a ocasião de transformação radical, porque o mundo desmorona devido à guerra e devido aos novos saberes e novas práticas artísticas, com as vanguardas históricas, futurismo, dadaísmo, surrealismo, entre os quais novos saberes, a gente indica prioritariamente a nova ciência física, que revoluciona a razão com a ciência nuclear e atômica. Tanto que o saber tradicional não dá mais conta dessa imensa novidade que, porém, se exercia nos laboratórios de física. Era um saber ainda fechado, um saber que revolucionava o saber tradicional, sendo, porém, fechado nos laboratórios de física. Por isso, então, Bachelard propõe a imprudência intelectual como método de abordagem do novo saber. Ele escreve 2 volumes, O Novo Espírito Científico e a Formação do Espírito Científico, porque a razão se encontrava de pernas para o ar, com a revolução científica do início do 900. Aqui, então, ele diz que a humanidade serve uma bússola em meio aos escombros da razão devastada. E será o pensamento da diferença, olha que coisa, o próprio pensamento da diferença é aquilo que vai abrir o espírito à oposição e à mutação. A oposição necessária para superar o antigo saber já que não dava conta, e a mudar para um novo estilo de conhecimento. Portanto, Bachelard se divide entre... Essa é o fato interessante sobre esse ser extraordinário. Bachelard divide sua reflexão e sua produção acadêmica literária entre 2 universos contrastantes. Ele escrevia sobre saber científico, epistemologia, episteme, saber verdadeiro, portanto, ciência, entre a epistemologia como saber científico e
teve a alma sequestrada, a alma sequestrada pela poética, pelo imaginário, pelos devaneios do imaginário. Portanto, escrevia também sobre arte poética. Ele, sem misturar, mas dedicava um grande período de tempo a uma vertente, a epistemologia, um grande período de tempo à arte poética, saltando de um ao outro, geralmente 10 anos para lá, 10 anos para cá, e morre escrevendo sobre poesia, sobre poética. E por que isso? Isso acontece porque ele teve, devido à sua formação, ele era professor de ciências, olha que caso, era professor de física, matemática, filósofo de formação tardia e depois poeta sonhador, especialista no devaneio poético. Portanto, ele traduz a grande novidade fechada nos laboratórios para o saber acadêmico dos pensadores, dos filósofos, criando as bases, junto com um pequeno grupo de intelectuais, criando a nova epistemologia francesa. Portanto, porque, sobretudo, filósofos não são cientistas e cientistas não são filósofos. Ele tinha as duas almas. Ele tinha essa alma andrógena que a gente vai ver, onde coabitavam esses dois opostos. Isso proporciona esse fato. Portanto, essa alma andrógena de Bachelard, entre razão e imaginação, entre devaneio do imaginário e conceitos da ciência, que realmente significa a sua extrema contemporaneidade como antídoto radical ao ódio e à violência que tem devastado nossa nação, sobretudo nos últimos 2 anos. Portanto, será a aceitação da diferença que revela a pluralidade do real e do pensamento, do ser e do real. Não temos um só significado, os significados são múltiplos. Por isso posso dizer que somente quando todos ao meu redor forem diferentes é que eu poderei me sentir igual a eles, porque paradoxalmente o que nos torna iguais é o fato de que cada um de nós e todos somos diferentes uns dos outros, portanto, igualados, tornados iguais pelas diferenças. Olha que coisa fantástica, né? Um paradoxo que desperta a nossa alma para a importância da diferença. Agora, iniciamos o primeiro tópico, que foi um pouco, sobrevoa um pouco esse primeiro livro aqui, da Alma Andrógena, se intitula Androginia e Devaneio Cósmico, onde eu mostro nesse livro, o inusitado dessa fala é que eu vou tentar reunir, sobrevoando esses 3 volumes. Aqui eu mostro que o devaneio poético nos direciona para dentro, para o que somos na interioridade, no nosso silêncio solitário. Bachelard descobre isso depois escrevendo sobre os 4 elementos cósmicos, nessa coleçãozinha aqui, olha, de 5 volumes, porque dedica 2 volumes à Terra. Ele coleciona, o que ele faz? Ele coleciona a imagem de poetas, leitor voraz que era, ele coleciona imagens dos poetas em diferentes pastas, e depois escreve livros comentando essas imagens sobre fogo, água, terra e ar. Então, é um percurso cósmico, é um percurso de imagens poéticas cósmicas sobre os elementos fundamentais da natureza que o leva a perceber, a reconhecer a androginia de sua própria alma, dividida entre poemas e teoremas, entre imaginação e razão. Assim, ele nos demonstra que os contrários, em geral, são somente 2 extremos opostos, mas contraditórios, de um mesmo fio tenso. Está aqui o fio tenso, assim, que une os contrários. Tá? Ele diz que o devaneio manifesta como dupla natureza a alteridade que existe em nossa intimidade, no silêncio da nossa solidão, onde comungam um homem e uma mulher, uma ânima e um ânimos, conforme a terminologia junguiana. Ânima, sentimento, imaginação, ânimos, razão e conceitos da mente. E ele dizia que para amar esses 2 polos da psique, era necessário, a razão e a imaginação, seriam necessários 2 amores diferentes. O amor por conceitos e o amor por imagens. Mais tarde ele vai chegar, ao contrário, a dizer, depois desse percurso cósmico entre as ideias, desse percurso interior entre as ideias cósmicas, como eu disse, ele vai chegar a dizer que tarde demais pude gozar da consciência tranquila
de minha dupla natureza, enfim reconhecida. Ele chega a reconhecer essa androginia interior de sua própria alma. Ele, então, lendo esse percurso cósmico pela primeira vez dos 5 livros, eu percebi nessa coleção indícios de um itinerário íntimo, esse itinerário íntimo de aproximação a si mesmo, que ele percorre, que Bachelard, o próprio escritor, percorre em primeiro lugar, deixando essa coleção de livros como legado para que o leitor possa percorrê-lo também. Então, no próximo PowerPoint aqui, já está a declaração de que ele diz, ele próprio reconhece que o escritor nos fala de nós mesmos através de suas imagens. Estão vendo que ele mesmo confessa isso, ele está confessando que ali, quando ele está discorrendo sobre essas imagens dos elementos cósmicos, ele está se abrindo conosco, com seus leitores, esperando que o leitor possa também percorrer esse mesmo caminho, em soma, de descoberta de si, de aceitação, sobretudo, de si mesmo. E confirma Nietzsche, que ele cita num dos livros, quando Nietzsche diz que toda grande filosofia é autoconfissão de seu autor. Então, mais uma vez, dando valor a esse fato de se abrir, né? Então, é o imaginário poético que reconcilia a androginia do ser e que revela, portanto, o sentido da vida como obra de arte. Como isso aqui, a gente tem o texto da Rosa Dias, da UERJ, que fala sobre isso, a vida como obra de arte em Nietzsche. Se trata também de construir a alma, construir uma construção da alma, essa vida como obra de arte, se trata de construir uma alma disponível a me acolher com minhas ambiguidades e minhas contradições, com minhas androginias. E aqui, esse fazer a alma é um texto importante de James Hillman, psicólogo da Escola de Palo Alto, na Califórnia, que fala muito desse fazer a alma, como construção de alma. Então, sou ambíguo e contraditório, mas sou feliz em me tornar o que sou. Esse é o sentido. O que nos leva para o segundo item da fala, que se intitula Dinamismo do Imaginário e Ambiguidade na Episteme e na Poética. Esse é inspirado um pouco no segundo volume que a gente já mostrou para vocês, A Filosofia do Inexato, que foi o meu doutorado na UERJ. Aqui, eu acentuo, eu sinalizo que a nova ciência causa, como já dito, essa ruptura total com a tradição que foi superada por esse novo conhecimento. Por quê? Rapidamente, para dizer para vocês, a verdade não é mais absoluta. A verdade da nova ciência é uma verdade aproximativa. É uma verdade que sabe se contradizer e sabe se refazer diante do erro. O erro, para Bachelard, é positivo, porque demonstra que o saber tem que se refazer. Quando o método falha, ele diz, você tem que ficar contente, porque vai ter que estudar mais, vai ter que refazer sua ciência. O objeto, por seu lado, se torna invisível. Então, a realidade empírica não é mais parâmetro de conhecimento. O objeto é inventado na fórmula científica e é o átomo. Mas não só o átomo, são as reações eletrônicas de saltos quânticos, de elétrons, que se dá ao interior do átomo. Então, é mais que invisível. Logo, eles estabelecem os novos objetos, os cientistas, em fórmulas científicas e vão para o laboratório experimentar para ver se funciona. Portanto, a experimentação do laboratório retifica incessantemente esse saber. Agora, está aí o significado que demonstra a superação do saber tradicional, porque o saber é retificado e a verdade é aproximativa. Mudou os parâmetros total do mundo do conhecimento. Aqui na reverberação, que está na tela, na reverberação rock and roll do bachelardismo, lendo a biografia de Pat Smith, eu encontrei ela citando como epígrafe esse fato de que muitas vezes a contradição é próprio caminho mais claro para a verdade. Esse é o jogo metodológico de Bachelard. Bachelard usa o que eu chamei de metodologia do contraditório, jogando contrários para demonstrar novas verdades. A própria crise da razão exige essa metodologia ambígua e contraditória. Pode-se estudar, diz Bachelard, só o que antes se sonha.
pois a ciência é mais devaneio do que a experiência. Está vendo aqui o jogo dos contrários? Ele faz isso sempre, joga os contrários um contra os outros para produzir novo conhecimento. É a ambiguidade, portanto, que descreve o progresso desse pensamento sui generis. E tal ruptura se funda sobre uma noção que, paradoxalmente, provém, para vocês verem as duas vertentes de Bachelard, a noção que funda essa possibilidade provém do âmbito da estética, da poética, do imaginário, mas funda também esse procedimento essencial para o progresso do conhecimento científico, do conhecimento do novo espírito científico. E essa noção é a noção bachelardiana de tempo como instante, tempo instantâneo, um tempo que se opõe ao conceito tradicional bergsoniano de tempo como duração, um tempo que se estende em horizontal como duração. Ele diz que não, o tempo é ruptura, o tempo é um hiato, o tempo instantâneo, o instante, é um hiato que se dá entre o nada de um passado que se foi e o nada de um futuro que ainda não existe. Portanto, o tempo de nossa ação na existência e o tempo poético é o tempo instantâneo daquela fração, daquele átimo, onde tudo acontece. O instante surge, morre, surge e morre, surge e morre, e essa é a temporalidade bachelardiana. Importante, fundamental, porque é essa temporalidade frantumada que permite a convivência, a simultaneidade de qualidades opostas, fundamental para a comoção poética, porque quando os opostos se embatem, quando se dá o embate de opostos, a alma se comove. A alma se comove, nessa comoção interior da alma se cria o evento estético, o evento artístico, propriamente dito. Portanto, o instante poético é uma androginia de contraditórios conviventes, de ambiguidades que convivem, que exprime, porém, uma ambivalência estrutural do real e do pensamento. Em teoria, não estaríamos dizendo nada de novo, nem eu, baseado em Bachelard, porque todos sabemos que somos ambiguidade e contradição é a nossa sina, é o nosso destino. Mas ele teve coragem de inserir isso, tornar-nos conscientes disso, fundados num antissistema filosófico de pensamento. Essas ambiguidades do real e do pensamento são vividas intensamente por quem? Pelo poeta, que se torna, então, por essa razão, guia do filósofo. Bachelard diz que o poeta, por viver sempre em estado de transmutação, deve se transformar em guia do filósofo. E aqui eu reuni sentimentos contraditórios nos livros de Bachelard. Ele cita de seus poetas, por exemplo, o sorriso que se lamenta e um lamento que sorri, de grande efeito poético, de grande efeito de comoção da alma. Instantes negros e claros, felizes e tristes. Já viram isso? Horror e êxtase pela vida. E diz também que nas trevas o poeta vê sua luz e vive em estado de permanente metamorfose. Como dizia Rita Lee, somos mutantes. Isso é a constatação da evidência nossa existencial. Isso nos leva, então, ao nosso terceiro e último item, que se intitula Criação Estética como Metamorfose e Superação. É aquilo do que a gente vem falando. E isso originou-se um pouco desse terceiro volume aqui, um volumão de 520 páginas, que acabamos de escrever em 2 anos, durante a pandemia. Iniciamos antes e concluímos durante a pandemia, com 3 colegas filósofos, que já citei, Marli Bulcão, Constância Marcondes de César e André Campelo. Acabou de ser lançado pela Multifoco. Aqui eu ressalto um fato extraordinário da própria poética bachelardiana, que é a revolução. Ele cria não só, ele categoriza não somente a revolução causada pela nova ciência, fundando o novo espírito científico, mas ele funda também, ele cria uma revolução em âmbito estético com a sua nova crítica literária, que ele transfere o foco, digamos, do evento estético
da obra de arte exterior, seja essa uma poesia, uma peça de teatro, uma escultura, uma sinfonia, um quadro, ele transfere o foco dessa obra exterior e introjeta na alma, dentro da alma do fruidor da obra de arte, daquele que se dispõe a ter o encontro transformador com uma peça de arte. É aí que acontece o fundamental para a estética de Bachelard, porque assim ele demonstra como a imaginação criativa supera. Nessa comoção que se cria, o clou da questão é a comoção da alma. Nessa comoção que se cria, a imaginação criativa supera os limites da condição humana. No PowerPoint sucessivo, 9, a gente vê que na comoção do instante criativo, diz Bachelard, a imaginação cria imagens sempre novas, vocês lembram das 3 palavras, novidade, dinamismo e metamorfose, que resumem a obra de Bachelard, superam imagens novas que superam a realidade, criando um estado de permanente autossuperação. No devaneio poético, o ser vive, então, nesta permanente mutação. Tal superação, diz ele, é o que define o ser humano. Ele diz que o homem, a humanidade, é humanidade enquanto é sur-humanité, é sobre-humanidade, enquanto se acostuma a esse ultrapassamento. Como ele faz também inspirado nos surrealistas que ele frequenta, na poesia surrealista, ele escreve um texto, um artigo intitulado surracionalismo. É uma surracionalité. Mesmo no campo da racionalidade, ele instaura essa sobre-racionalidade. É uma racionalidade que se superou, que foi além. Então, a superação é o que nos define, porque o imaginário cria novas linguagens, novas realidades e novos seres, já que na arte, o ser da imagem, aqui é a ontologia de Bachelard, isso é o fundamento de tudo que eu estou dizendo praticamente, porque na arte o ser da imagem, ele vibra através de ressonâncias e repercussões, são os termos técnicos de Bachelard, com ressonâncias e repercussões, a imagem poética tem a capacidade de vibrar, ressoar, até nos tocar e nos comover. É nessa ontologia da imagem que se dá a comoção do fruidor da arte. A comoção estética cria, por isso, uma dupla transformação, porque, desculpe, a comoção transforma a imagem original do poeta, porque ao revivê-la, eu a transformo em minha, eu a faço minha, eu a revivo segundo a minha emotividade interior, e transforma nesse mesmo processo, transforma a mim mesmo, que viro criador, porque cria uma nova imagem. Portanto, esse é o nosso último PowerPoint, a poesia surge desse embate, desse estranhamento, pois a ambiguidade é a origem dessa lógica da interioridade, que não só na ciência funda um novo espírito científico, como também na epistemologia, como também na poética, funda uma nova crítica de arte que deixa de escrever crítica segundo os conceitos da mente, buscando origem da obra, origens inconscientes da obra na mente do criador, mas cria a crítica estética que se baseia na emoção interior do fruidor da arte. E é também a lógica da interioridade aquilo que nos permite sonhar. Ao final da vida, concluindo, Bachelard volta a sonhar imagens do fogo e da chama, como metáforas de renovação da humanidade, de uma humanidade desobediente e fulgurante. O imaginário porém, por isso mesmo, essa chama de transmutação capaz de provocar reviravoltas no ser. Você vê o ser como uma realidade transformante, perenemente em transformação. E como é que promove essas reviravoltas de ser? Através dessa vibração criativa, que ao nos comover, nos transforma no que somos. Esse caros amigos e amigas, é o sentido da arte, da cultura e da educação. Esses são, a meu ver, os alicerces da civilização, dos quais o desgoverno atual vem nos privando já há 2 anos. Espero que passe. Muito obrigado pela atenção, era o que eu tinha para dizer.